prisão do deputado federal do PSL, Daniel Silveira. Ele que foi preso, estava em sua residência, através de uma ordem, um mandado de prisão em flagrante que partiu do ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que tem causado aí uma polêmica tremenda. Vamos tentar entender melhor se realmente, do ponto de vista jurídico, o que foi que aconteceu ali naquele momento. Estou justamente, como você bem colocou, com o doutor Cícero Dantas, para explicar para a gente melhor essa situação. Doutor, boa tarde, Xodó FM. Muita gente tem se questionando a legalidade da prisão em flagrante desse deputado federal. Do ponto de vista legal, penal, processual penal, constitucional, qual a sua análise em torno disso? Boa tarde. Boa tarde, Welderban. Boa tarde nos estúdios, nosso querido amigo Eduardo Carvalho, Mari Rodrigues. Também um abraço ao nosso produtor, Daniel Villa-Lobos, e todos os ouvintes do sistema de comunicação da Xodó. É bem verdade que, novamente, o mundo jurídico brasileiro é instado em uma situação nova, é instado em uma novidade jurídica. E novidade nem sempre traz bons frutos, boas recordações. É uma novidade perigosa. São institutos jurídicos de ordem processual, de ordem constitucional, que têm surgido recentemente no nosso sistema jurídico, de uma forma geral, que tem preocupado nós juristas. São situações que você estuda de um jeito, você leciona, no meu caso, de um jeito, e hoje eu fico sem ter o que explicar aos meus alunos na faculdade que modalidade de prisão é essa. Eu nunca encontrei em nenhum livro de processo penal que modalidade de prisão é essa. Uma prisão em flagrante por mandado judicial, eu não conheço. Então, pensando nisso, eu me pus a refletir. A pergunta que está na minha cabeça, a pergunta que está me intricando é: qual a natureza jurídica da prisão do deputado federal Daniel Silveira? Qual a natureza jurídica dessa prisão, da forma que ela aconteceu? Eu não tenho encontrado resposta para isso. Eu me recordo que, não recente, também durante os bancos acadêmicos, eu co-orientei um trabalho de conclusão de curso, a natureza jurídica da prisão do senador Delcídio do Amaral. E durante aquele trabalho acadêmico, não conseguimos chegar a uma definição que natureza jurídica foi aquela. Mas passou desapercebido naquele momento tumultuado, aquele momento difícil que vivia o Brasil, que era a onda da Operação Lava Jato, que hoje caminha para se anular todos os seus atos. Temos visto recentemente. Então, esse calor, então, essa condição, esse afã de você fazer justiça pelas próprias mãos, com seus próprios entendimentos, deixa essa insegurança para a gente que vive, que milita, que leciona, que trabalha com a situação jurídica. Eu me pergunto, não encontrei resposta em nenhuma das minhas pesquisas, em nenhum livro, em nenhum escrito, de pessoas de renome no Brasil, que eu tive o cuidado de acompanhar. Qual a natureza jurídica da prisão do deputado Daniel Silveira? Essa mesma pergunta, ela ecoa do tempo da prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. Não foi explicado que natureza jurídica era aquela. Ela se repete e vai se repetir. Já são 2 vezes, serão 3, 4, 5. Para que serve a nossa base jurídica, a Constituição? Para que servem as leis processuais procedimentais? Olha, abrir mão, relativizar um princípio é perigoso. Luiz Flávio Gomes o chama de tolo aquele que permite a relativização de um princípio. E vivemos essa relativização constantemente. E isso é um perigo para o mundo jurídico. Eu, Welderban, todos os nossos ouvintes, a Eduardo, a Mari, qual a natureza jurídica da prisão do deputado Daniel Silveira? Eu não consigo identificá-la. Porque o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico só admite 2 modalidades de prisão provisória, prisão cautelar. Na verdade, 3. A prisão em flagrante, hoje em dia, já se tem doutrina que sustenta que ela é uma prisão pré-cautelar. Tanto que ela não se sustenta por si só. Anteriormente, a prisão em flagrante acontecia, a polícia lavrava o auto de prisão em flagrante e emitia a justiça. Hoje não é mais assim. A polícia, quando efetua a prisão, tem que remeter, além do auto de prisão em flagrante, a pessoa presa ou conduzido
para que passe por uma audiência de custódia, para que o juiz decida se relaxa, se aplica medidas cautelares ou se converte em prisão preventiva. Então, a prisão em flagrante hoje dura em máximo um dia. Ela não existe mais por si só. Restou aí as prisões provisórias preventiva e temporária. Agora, essa prisão em flagrante por ordem expressa da autoridade judiciária, eu não conhecia. Eu só conheço prisão em flagrante quando qualquer pessoa do povo, a polícia, efetua, ou a prisão decretada por ordem de uma autoridade judiciária, do membro do Poder Judiciário, um juiz, um ministro, um desembargador. Agora, esta forma como tem se conduzido, como tem se feito essa interpretação, me deixa com muito resquício de aceitar essa modalidade de prisão. No caso, estamos aí diante de uma prisão ilegal? De um ato ilegal. De um ato ilegal. Veja, um parlamentar federal não pode ser preso? Pode. Não é isso que estamos tratando. Não é disso que estamos tratando. A própria Constituição, ela diz as condições que pode ser preso. Em situação flagrancial, por crime inafiançável. O que vimos foi diferente. O que vimos foi uma decisão judicial sendo cumprida. E não é prisão em flagrante. E aí vamos parar para refletir o que é prisão em flagrante para os dias atuais? Ora, não podemos interpretar o direito como a letra fria da lei. A melhor interpretação que se faz do direito é a interpretação teleológica, é a interpretação com fins, com finalidade. Será que o artigo 301 e 302 do Código de Processo Penal, quando traçou as espécies de flagrante lá em 1941, é a mesma realidade de hoje? Quando o legislador disse que flagrante, considera-se flagrante quem está cometendo, será que esse está cometendo em 1941 é o mesmo de hoje? Hoje o está cometendo exige uma realidade, uma efetividade, uma consumação imediata. Ora, eu não quero aqui entrar num debate lacunoso, por exemplo, de classificação de crime. Mas tratar de crime contra a honra como crime permanente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Tanto é que não é permanente, que a própria lei, o Código Penal, ele estabelece causa especial de aumento de pena quando os crimes contra a honra é cometido por meio que facilite o acesso à pessoa. Ora, uma coisa é ofender uma honra a uma pessoa em um determinado grupo de um ou duas. Outra coisa é por uma rede mundial de computadores. Mas isso é previsto como causa especial de aumento de pena. Não significa dizer que é um crime permanente. A ofensa já aconteceu. Apenas a forma dela é que facilita o acesso. Isso o direito penal já previu. Agora, o que não pode acontecer é utilizarmos do direito penal com uma função simbólica de solução, como uma forma de pacificar os conflitos. Não se admite direito penal como forma de solução. O direito, quanto menos direito penal existir na vida da sociedade, mais justa, mais tranquila, mais em paz ela está. Não podemos desvirtuar, não podemos afastar a expressão da última ratio do direito penal. Diversas outras modalidades do direito podem solucionar. Por quê? Porque nós, culturalmente, o Brasil, ele se satisfaz com figuras típicas criminosas. Passa uma pseudo-imagem, quanto mais crimes, mais tranquilidade e mais paz. Não é assim. Eu não estou aqui a defender a conduta do deputado e dizer que a conduta dele não é crime. Não estou dizendo isso. Isso é uma outra seara. Nós estamos tratando da natureza jurídica da prisão dele. Ele poderia ter sido preso em flagrante? Poderia. Mas por ordem expressa e fundamentada de um magistrado, não é mais flagrante. Permita a discordância. Eu não consigo enxergar assim. No que tange